Eu quero fazer mais um aviso dos nossos livros, gente. Se você ainda não montou a sua lista de livros para 2021, monte ali, sabe? Você precisa ter munições, além da palavra de Deus, que é suficiente para nós. Você precisa ter livros devocionais que te auxiliam, sabe? No seu momento de devocional. Então pega lá, tem um espaço com Deus que vai te ajudar demais no desenvolvimento do seu devocional, Patrola de Deus, que vai te ensinar a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas para aperfeiçoar o nosso caráter. Se você quer edificar uma família, sabe, bem sucedida, uma família consolidada, uma família firme em tempos de tribulação, em tempo onde todas as coisas estão sendo abaladas, aprenda, pegue o livro lá, Um Pedacinho do Céu, para que seu lar seja um pedacinho do céu, para que seu lar seja um ambiente, um lugar da presença do Senhor, amém, gente? Então forme o seu acervo e leia. Não adianta comprar livro e não ler, né? E ficar lá parado na sua estante, você tem que ler. Tem gente que eu passo o livro e eu fico cobrando, já leu? Ainda não. Falei, leia logo. Amém, gente? Então vamos lá. Nessa sessão eu quero falar sobre a importância da lei do Senhor na restauração das emoções. Ontem eu abri falando com vocês sobre a constituição da nossa natureza. Nós somos espírito, alma e... Então nós somos, primeiro, e nós vimos que a alma, ela também pode ser expressa, dividida por 3 elementos: pensamentos. Então vamos lá? E vontade, muito bom. E a gente viu que se pesar no pensamento, vai vir para o sentimento, e se pesar no sentimento, vai extravasar para onde? Nós falamos pensamentos, emoções e vontades, e eu falei que se pesa no pensamento, uma hora vai pesar nas emoções. Se pesar nas emoções, uma hora vai extravasar e vai atingir o quê? O corpo, somatizar. A pastora Su falou aqui. A gente vai falar muito depois do intervalo sobre isso. E um dos aspectos que a pastora Su citou aqui na destruição, falando sobre fortalezas, ela citou uma fortaleza muito grande na Bíblia, que representa as fortalezas. Qual é essa fortaleza? Jericó. Como é que Jericó foi destruída? Ela falou sobre várias coisas aqui, várias etapas, mas uma etapa que eu quero chamar a atenção é que eles chamaram quem para estar junto rodeando? Os sacerdotes, e os sacerdotes estavam com o que, gente? Com a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? O trono de Deus na terra. Ou seja, a gente só consegue destruir as fortalezas, os conceitos da nossa vida, quando nós estamos com a presença de Deus junto conosco. E dentro da arca tinha o quê? Tinha as tábuas, a lei do Senhor. Então hoje eu quero falar sobre a importância da lei e do sacerdócio na restauração das emoções, e não só isso, mas no amadurecer das emoções, para que possamos ser depósitos cada vez maiores, mais amplos da glória de Deus, que foi o versículo que a gente abriu, se tornar coparticipante da natureza divina. Quem lembra o que eu falei? Amém? Então abra comigo o Salmo de número 19, versículo 7. Salmo de número 19, versículo 7, para a gente abrir essa terceira sessão. Quem abriu, diga amém. Eu ouvi não. Salmo 19, versículo 7, diz bem assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O que refrigera a alma, gente? O que restaura a alma? A lei do Senhor, a palavra de Deus. Não está claro? Olha Salmo agora 119, Salmo de número 119, versículo 32. Eu amo os Salmos. 119, versículo 32. A gente vai dar uma lida no Salmo 119, não em tudo, senão a gente vai ficar até amanhã. Versículo 32 diz assim: corro pelo caminho dos teus, pois me alargas. Peraí, vocês estão entendendo o que eu acabei de ler? Corro pelo caminho dos teus
lei, pois me alargas o... Peraí, a gente abriu esse seminário utilizando 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11, versículo 10 e 11, Paulo falando com a igreja de Coríntios: irmãos, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ele fala: dilatai-vos também vós. Se vocês querem provar da natureza de Deus, da paz de Deus, da plenitude de Deus, dilatem o coração de vocês. Vocês lembram disso de ontem? Aqui o salmista está dizendo a solução. Ele está dizendo em Salmo 119, versículo 32: corro pelo caminho dos teus mandamentos, pois é correr pelo caminho dos teus mandamentos que alarga o meu coração. Ó, para você ver, está na Bíblia. Você entende? Então o que vai alargar os meus afetos? Não é a lei do Senhor, é correr na lei do Senhor. Você está entendendo? É caminhar sobre ela. Olha só alguns outros versículos. Versículo 35: encaminha-me na senda de teus mandamentos. Encaminha-me no caminho estreito dos teus mandamentos, pois nela encontro pleno prazer. Olha só, como que eu tenho prazer de vida, prazer de viver, plenitude? Na senda. Senda é caminho estreito. Meu irmão, caminhar nos mandamentos do Senhor não é fácil. A porta não é larga, o caminho não é largo, é estreito. Mas é num caminho estreito que as pedras de Jericó não conseguem acessar. Entendeu? Quem anda no caminho largo, vem os pedregulhos de Jericó te acompanhando. Agora quem anda no caminho estreito, pedra de Jericó, maldição não te alcança não. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119, versículo 92, olha só, 72 primeiro, olha só que lindo, eu quero que você leia comigo, 72, melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Às vezes a gente despreza a palavra de Deus, mas o salmista está dizendo: olha, a tua lei, a lei que sai da tua boca vale para mim mais do que milhões em ouro e prata. É riqueza, porque transforma o meu coração. A gente cantou ontem: mais que o ouro, prata, mais. Isso precisa fazer realidade, sentido na nossa vida. Versículo 92, olha só o que diz: se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já teria me consumido. Cara, a Bíblia é linda demais. Se a tua lei não fosse o meu, eu teria então sucumbido ao... Entende o que é mergulhar no profundo? Para não ser sucumbido pelo sofrimento, é quando eu mergulho na lei do Senhor, na palavra do Senhor, diante da face do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na verdade do Senhor. Então é a lei que dilata as nossas emoções, é a lei que alarga. A palavra de Deus diz, ela refrigera a nossa alma diante das aflições que a gente passa ao longo da nossa vida. Quem é que passa aflição? O salmista está dizendo, diante da aflição, quem restaura a sua alma e refrigera é a lei do Senhor, é meditar na lei do Senhor. Mas ela não só refrigera a alma, como diz: corro pelos teus mandamentos, pois me alargam, eu amadureço, eu sou dilatado, e eu passo a me tornar um depósito cada vez mais largo, para caber mais da presença do Senhor. Amém, gente? Quantos estão entendendo? Deixa eu pegar a fraldinha da Malu aqui para limpar minha careca. Aleluia. Então o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que a gente encha o nosso pensamento de quê? De TV, de Clubhouse, de Instagram, de Facebook, de Big Brother Brasil? Deus quer que a gente encha a nossa mente com a lei do Senhor. Ele quer que a gente encha a nossa mente e a gente passe a pensar de forma legislativa. Sueli falou que os conceitos da nossa vida vão criando padrões. É como se os conceitos ao longo da nossa história, eles se tornassem trilhos.
E os nossos pensamentos passam a passar somente nesses trilhos. Muitas vezes você quer ir para a direita, não, mas tem um trilho já formado, uma maneira de pensar, você está conformado à maneira de pensar desse mundo. Então pensar de forma legislativa é o que vai te dar os verdadeiros caminhos que Deus tem para a sua vida. Pensar de forma legislativa, não legalista, de forma legislativa, e eu vou mostrar para vocês a diferença, vai fazer com que a gente rebata qualquer pensamento que não provém do Senhor, não deixando cair para o sentimento e tocar as nossas vontades, amém? Então veja, olha só, quem destruiu Jericó? Quem foi o precursor da destruição de Jericó? Quem, gente? Que liderou? Josué. Josué foi o precursor da destruição de Jericó. Qual foi a primeira ordem que Deus dá para ele? Seja forte e cuida das suas emoções. Como? Medita na lei dia e noite. Consegue entender? Que ao meditar na lei que preservará, restaurará e dilatará as nossas emoções, é pensar de uma maneira legislativa. Tem um texto em Deuteronômio capítulo 11 que fala assim, Deus chega para o povo de Israel e ele diz muito claramente, se vocês andarem sobre as minhas leis, aonde vocês puserem a planta dos seus pés, esse lugar vai ser de vocês. Quem lembra disso? Tem vários versículos. Deuteronômio 11, se vocês seguirem as minhas... Não, peraí, vocês estão dormindo, cansaram. Vamos lá, se vocês seguirem as minhas... Aonde vocês puserem a planta dos seus pés, vai ser de... Aí o pastor chega no culto e fala assim, diga para o seu irmão, e onde você puser a planta dos seus pés, esse lugar vai ser seu, aleluia, para a direita, para a esquerda, para frente, por todo lado, onde eu puser a planta, aí você chora, você ri, você pula, amém, eu recebo. Deixa eu te falar uma coisa, não é emocional, não é sentimental, é legislativo. Se você caminhar sobre a minha lei, aonde você puser a planta, vai ser seu. Consegue entender? Que não é emocional. Tem muita gente que fica... Claro, Deus toca as nossas emoções, mas o primeiro lugar que Ele quer tocar é aqui, ó, na nossa mente. Entende? Então Deus está dizendo, se vocês vão entrar na terra de Canaã, plenitude de vida, quando vocês passarem a pensar, não no trilho dos conceitos e fortalezas que foram moldados ao longo desse mundo, mas a partir da lei do Senhor, a partir da forma que eu penso. Então a gente precisa parar de ler a Bíblia como um livro de reflexão. Sabe, muitas vezes a gente lê esse livro aqui como um livro de autoajuda. Ah, que legal, deixa eu ver o que se aplica a mim ou não. Ah, isso aqui é legal. Não, isso daqui não é legal. Deixa eu falar, isso daqui é a palavra do Senhor, tem preceitos e decretos que não é para você cumprir se você quer ou não, precisa ser cumprido com exatidão nesse tempo, para que a gente não sucumba, sabe, para que a gente não seja abalado. A gente canta, não seremos abalados, mas despreze isso daqui todos os dias, a Bíblia fica dentro da gaveta, a gente não medita, nós só seremos inabaláveis se estivermos firmados na palavra do Senhor. Amém, gente? Então, nós precisamos pensar, não é emocional, é pactual a relação com Deus, é legislativa. Então, escute, a lei, presta atenção, a lei não é o caminho para a salvação, mas é o caminho do salvo. Diga comigo, a lei não é o caminho da salvação, mas é o caminho do salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus para cumprir a lei do Senhor por intermédio do Espírito que habita em mim. Quantos estão entendendo? É na lei do Senhor que nós somos alargados, aperfeiçoados e nos tornamos semelhante a Cristo. O texto está dizendo, ah pastor, mas esse negócio de lei é a antiga aliança. Deixa eu te falar, na antiga aliança, o que os profetas estão falando sobre o novo pacto. Jeremias capítulo 36, versículo 27, diz bem assim, Jeremias 36, 27, só ouça para a gente ganhar tempo. E porei dentro de vós o meu espírito,
e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então veja o que Deus está falando. Ele está falando que eu coloquei o meu espírito dentro de você, com um propósito, que você ande sobre o meu mandamento, estatuto, e guarde os meus juízos. Então eu coloco o espírito para te dar condições de caminhar sobre a minha lei, para te dar condições de caminhar de maneira legislativa. Não sou salvo pela lei, eu sou salvo pela graça para caminhar sobre a lei do Senhor, que refrigera e restaura a minha alma e dilata o meu coração. É o meu prazer que vale mais que o ouro, mais que a prata. Se não fosse a meditação na sua lei, eu já teria sucumbido aos meus sofrimentos. É o que a Bíblia está dizendo, e a gente muitas vezes se afasta. Então, querido, hoje eu quero falar com vocês que a nossa relação com Deus, para ser plena, ela precisa ser pactual. Diga comigo, pactual. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é pactual. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Eu vou falar sobre um amor pactual, o governo do amor e o governo do medo. E aí a gente vai construir uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo e pensar nas coisas, não a partir de fortalezas que foram construídas, mas a partir do Senhor. A partir de uma mente restaurada, que olha sobre a ótica do Senhor. Então vamos lá? Vamos, se você quiser rabiscar aí, fazer esse fluxo, depois tira foto, tá? A gente passa para vocês. Está tendo um pouquinho de microfonia aqui, se alguém puder ajustar. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria tudo por causa do seu amor. Afinal de contas, Deus é amor. Vou colocar aqui. Amor. Tudo que Deus cria, Ele cria por causa do seu amor. A essência dele é amor. Efésios capítulo 1, versículo 4 fala que Deus, Ele nos concebe nele, Ele nos elege antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus colocar toda a criação para fora, nós estávamos dentro dele, por causa do seu amor. Sabe quando um pintor vai pintar uma obra de arte? Te pergunto, antes da obra de arte, está na tela, aonde que a obra de arte está? Dentro dele. Deus nos elegeu, Ele teve uma ideia, Ele nos concebeu nele, antes de colocar para fora. E assim como uma mãe grávida, que concebe o filho nela, dentro, e já ama, quando Deus nos elegeu, nos concebe nele, Ele já nos amou. Você é amado pelo Senhor. Amém? Amém, gente? Então, qual é a essência de Deus? Deus é amor. E para a gente conhecer a essência de Deus, o amor, o DNA de Deus, como é que é o amor de Deus? Basta a gente refletir a respeito de quem é Deus. Então Deus é o quê? Deus, eu vou colocar aqui 3 coisas para que você entenda e conheça o amor de Deus. Primeira coisa é que Deus, Ele é Ele é indivisível. Vou colocar aqui uma unidade indivisível. Deus não pode ser rompido. Deus não pode ser fragmentado. Amém? Primeira coisa sobre Deus. Segunda coisa sobre Deus é que Deus, Ele é relacional. Diga comigo, relacional. Apesar de ser a comunidade trinitária, formada por 3 pessoas coexistentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3, eles se relacionam, são uma unidade indivisível que não pode ser fragmentada, rompida. E eles 3 se relacionam. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho, os 3 estão se relacionando. E esse relacionamento visa uma coisa, trazer glorificação. Unidade indivisível é relacional e é glorificante. Glorificante. Todo relacionamento visa glorificação. Você lembra de Jesus antes de ir para a cruz? João no capítulo 17, Jesus fala, Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu filho e eu também te glorifique.
Você lembra disso? O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito e o Espírito glorifica o Pai. Pessoas que se relacionam e produzem glória. Você sabe o que é glória? Glória é fascínio. A glória, ela produz atração. Então, essas três pessoas na Trindade se relacionam e produzem glória. Você já viu um casal que se ama? Um casal que se ama muito? Você já percebeu que as pessoas gostam de se aproximar, querem ficar perto deles? Por quê? Porque relacionamento verdadeiro de amor produz glória, produz fascínio. Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Amém, gente? Então, Deus, ele é amor. Se Deus é indivisível, relacional e glorificante, como que é o seu amor? Se alguém te perguntar, como é o amor de Deus? O amor de Deus, que é a sua essência, o amor de Deus é indivisível. Deus, ele decide se tornar um com aquilo que ele ama, e ele não aceita que isso seja rompido. E ele vai fazer tudo para trazer isso de volta. Eu estou muito chapado hoje, gente. Eu fiquei doido aqui. Parece que eu nunca fumei nenhum baseado, mas eu estou numa sensação, sabe, em outra esfera aqui. Minha vontade era ficar caída ali no chão aqui, vendo minha esposa pregar. Glória a Deus. Então ele deseja se tornar um com aquilo que ele ama, inseparável, indivisível, não fragmentável. O amor de Deus é relacional. Quando ele decide se tornar um, ele relaciona. Tem conversa, tem tempo, tem toque, tem carinho, tem elogio. E por meio desse relacionamento, ele quer ser glorificante com aquilo que ele ama. Essa é a forma de amar de Deus. Como eu disse para vocês, quando um casal se ama muito, todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer fazer parte da vida desse casal que se ama, porque esse relacionamento de amor é glorificante, atrai, produz fascínio. Essa é a forma que Deus ama. Amém, gente? E veja, quando Deus ama, Ele cria todas as coisas por causa do seu amor, e tudo que Ele cria, Ele quer se tornar um com o que Ele cria, Ele quer se relacionar, ter tempo, ter diálogo, ter conversa, e Ele quer que esse relacionamento seja glorificante. E pelo fato do amor dele ser íntegro, não fragmentável, Ele faz uma aliança, um pacto. Deus, ele faz uma aliança com a criação, ele faz uma aliança com o homem, por causa do seu amor. Ele deseja se tornar um. Essa é a maneira de Deus amar. A forma de Deus amar é pactual, não é sentimental e emocional, é pactual, é estabelecendo aliança. Deixa eu falar uma coisa, Deus, ele não consegue amar na informalidade, você sabia? Você já viu aquele casal de namorados que já namora há mais de 10 anos e não oficializa casamento? Fala Deus, já estou aqui, graças a Deus o seminário já serviu, estou aqui insistindo para o meu namorado colocar uma aliança no meu dedo. Essa é a forma de Deus amar. Deus ama, ele deseja se tornar um, e por isso ele faz um pacto, uma aliança. Deus não consegue amar na informalidade, ele ama se comprometendo com aquilo que ele ama. Então, onde existe amor de Deus, existe diga comigo, pacto. E nesse pacto, nesse relacionamento, existem 3 coisas. Primeiro, posição. Segunda coisa, provisão. E terceira coisa, Quem estava no propulsão está ligado. A gente ficou 6 horas só falando disso daqui. E aqui foi quando você chegou, né, Roberto? Foi quando o Roberto chegou, teve outros irmãos que chegaram também no propulsão, onde a gente gastou muito tempo falando sobre isso. Por que ele faz isso? Porque essa é a forma de Deus expressar amor. Essa é a forma dele se comprometer, dele expressar que ele ama. Quem ama posiciona, quem ama provê, quem ama protege. Diga comigo, quem ama posiciona, quem ama provê, quem ama protege.
é a maneira de Deus expressar amor. Como um pai expressa amor pelo seu filho? Posicionando o seu filho. O que é posição? Ele está preparando o seu filho para o representar. Ele valoriza o seu filho, ele prepara, ele dá destino. Primeira coisa, posição. Segundo, provisão. O pai ama, provendo na vida do seu filho, provendo recursos, provendo afetos. Terceira coisa que o pai faz, ele protege o seu filho, ele guarda o seu filho, para que o seu filho não ande em insegurança. Quem é pai aqui? Não é assim que Deus trabalha? Como é que o marido, ele demonstra que ele ama a sua esposa? Posicionando a sua esposa num lugar de honra, num lugar de destaque, provendo afetos na vida da sua esposa, amando a sua esposa. E terceiro, protegendo como a parte mais frágil do relacionamento. Não é isso que a Bíblia diz? Então quem ama, primeiro, posiciona. Segundo, provê. E terceiro, protege. Agora vamos ver essas três coisas, esses três que eu chamo de direitos da aliança na vida do homem. Primeira coisa, posição. Posição fala de quê? Posição fala de representatividade. Eu vou colocar aqui, ó, representatividade. Está falando de autoridade. Governo. Quando Deus cria o homem, Ele posiciona o homem no lugar de representatividade. Salmo capítulo 8, versículos 5 e 6, fala bem assim: Tu fizeste o homem um pouco menor que os anjos, de honra e glória o coroou, todo o domínio de todas as obras colocou nas suas mãos, e tudo colocou debaixo dos seus pés. Ou seja, Deus coloca o homem no nível mais alto do cosmos, da sua criação. Isso fala de posição, de governo, de representatividade. Porque quem ama, posiciona. Diga comigo, quem ama, posiciona, dá propósito, prepara para ser um representante. Segundo, posição, agora provisão. Deus provê na vida do homem. Provisão fala de complementariedade. Deus chega para o homem e fala: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Complementariedade. Lembra do pai dos filhos pródigos? Às vezes a gente pensa que o pródigo é só o mais novo, mas os dois são pródigos. E a parábola não é dos filhos pródigos, a parábola é de um pai apaixonado. O que acontece? O mais novo sai, faz uma arruaça, depois volta. Quando volta, ele está de braços abertos, coloca um anel, prepara uma túnica, mata um cabrito e faz uma festança. E aí o que o mais velho que está lá fala? Você nunca preparou uma festa para mim, um cabrito para mim, e me deu de presente. E aí o pai responde: mas espera aí, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Isso fala de complementariedade, de provisão, um pai que provê na vida do filho. Quando você vê, querido, a forma de Deus amar, quando Deus cria o homem, Ele não chega falando: façamos eu o homem, faço eu o homem. A comunidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem e eles falam: façamos nós. Por quê? Porque o recurso do Pai é o mesmo recurso do Filho, o recurso do Filho é do Pai, o recurso do Espírito é do Filho. Ou seja, tudo é complementar. Um provê na vida do outro. Você está entendendo? Então, quando a gente entende a forma de Deus amar, a gente entende que o nosso vocabulário muda. Não é mais meu, nada é mais meu, tudo é nosso. Quem ama dá, quem ama prover, quem ama prover recursos, quem ama prover afetos. Amém, gente? Então essa é a forma de Deus amar. Quando a gente entende o amor de Deus, a maneira de conjugar o verbo muda. E você vê Deus provendo na vida de Adão, do homem original, sim ou não? Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 29, ele chega e fala assim: Adão, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso é para a sua provisão, para o seu sustento. Tudo que está na terra te servirá de alimento. Deus provendo na vida do homem, um pai que é provedor. Então, primeiro, posição fala de representatividade, diga, representatividade. Provisão fala de complementariedade. Terceiro, proteção. Proteção, aqui eu vou colocar complementariedade.
que palavra grande. E proteção fala de segurança, de confiabilidade. Você vê Deus protegendo a vida de Adão? Sim ou não? Quando Deus coloca o homem, Ele cria o homem, Ele o protege. A palavra de Deus diz que todos os dias Ele estava no jardim. Aonde tem Deus não há insegurança. E Ele coloca o homem no jardim cercado. Está falando de proteção, que Deus o protegia. Quando Deus vai falar com Abraão, em Gênesis do capítulo 15, Ele fala assim: Abraão, não temas. Ei, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua porção. Você não precisa ter medo de nada, porque o Pai que ama, Ele protege, Ele guarda. Amém, gente? Então, onde há o amor de Deus, há pacto. Nesse pacto, há provisão, posição e proteção. Tudo que Ele ama, Ele faz uma aliança. E o interessante é ver a maneira de Deus amar também com a criação. Deus faz uma aliança com o homem, mas Deus também faz uma aliança com a criação. É interessante ver o processo criativo de Deus. Quando Deus vai criar todas as coisas, primeiro Ele diz: haja luz. E aí inicia os dias da criação. Os primeiros dias da criação, você vê Deus fazendo o que, gente? Peraí, está tudo uma bola só, firmamento para cá, água e terra, água separa da terra. Ele está o que, gente? Está posicionando todas as coisas. O pai que ama, ele é um pai que posiciona. Depois de posicionar, o que Ele faz? Céu, produzam aves. Terra, produzam árvores. Água, mar, produzam peixes. Em cada posicionar de Deus, Ele protege, Ele provê, perdão. Você está entendendo? Primeiro Ele prepara, depois Ele provê. Depois de posicionar todas as coisas e de prover sobre todas as coisas, o que Ele faz? Como que Deus protege a criação? Ele cria o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15, cria o homem da terra, coloca no jardim e dá uma ordem. Gênesis capítulo 2, 15, coloquei o homem no jardim para cultivar. O Pai posiciona, o Pai provê, o Pai protege. Essa é a maneira de Deus amar. Em toda relação pactual que Deus faz, acontece isso. Então, como a pastora Su disse, nessa relação pactual não há escassez, há provisão. A gente pode passar por privações, mas falta a gente nunca vai passar, porque Ele é um Pai que provê todas as coisas na nossa vida. Você está entendendo? Não há escassez. Por isso o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada, porque nesse relacionamento eu descubro que eu tenho a provisão. Além disso, dentro dessa relação não tem desproteção, sabe? Se não tem desproteção, não há lugar para quê, gente? Para medo, aleluia! Então quem está nessa aliança, quem desfruta dessa aliança, não é governado pelo medo. Interessante é que a maneira que Paulo expõe como Deus ama, em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor ágape, um amor que tudo crê, que tudo espera, tudo sofre e tudo suporta. Essa palavra suportar no grego é upomenem, é uma palavra que vem das relações militares. Sabe quando você já viu filme que tem dois policiais que são muito amigos, muito camaradas, e aí tem um bandido que está com a arma na mão, e esse bandido tira no melhor amigo daquele policial. O que esse policial faz? Não é isso? Upomenem. Sabe o que significa upomenem? Suportar significa se lançar sobre o outro, para que eu seja ferido no lugar dele. Quem é que se lançou sobre o homem, sobre o seu povo, para que fosse ferido em nosso lugar? Onde há esse amor, a proteção, nós não sentimos desprotegidos. Nesse relacionamento não há medo, o amor de Deus lança fora todo medo. Aleluia! Então vamos lá, por que Deus cria? Deus cria por causa do seu amor. Ele deseja se tornar um com aquilo que Ele ama, se relacionar, e que esse relacionamento produza glória, até que toda a terra fosse tomada pela glória do Deus vivo, assim como as águas cobrem o mar. E como Ele deseja se tornar um, logo Ele faz um
Pacto, diga comigo mais uma vez, pacto. Essa é a forma de Deus amar. E para todo pacto existir, todo pacto exige uma... O pessoal está lembrando do propulsão. Uma lei. Toda aliança para existir exige uma lei. A lei, ela visa proteger o pacto, proteger a aliança. Quem casou aqui recentemente? Quando vocês casaram, vocês foram num lugar antes. Vocês foram em que lugar para oficializar? Vocês assinaram o quê? Um contrato civil. Nesse contrato tinha o quê? Você leu? Você tem certeza que você leu? A gente está tão aleluiado. Vou para a lua de mel. Gustavinho nem leu aquele negócio aqui. Eu acabei de ler esse negócio aqui. Mas o que você está assinando? Você está assinando um contrato que tem um conjunto de leis. Está falando ali da aliança, um provê na vida do outro, mas está falando de leis, está falando que eles devem ser leais, está falando que um deve se comprometer com o outro na educação dos filhos. Eu peguei para ler, na época eu estava tão aleluiado querendo casar que eu não li. Eu fui ler há pouco tempo para preparar essas coisas para vocês, e tinha lá, está lá lealdade, garantir a educação de filhos, tem aquilo que tinha que cumprir. Ou seja, toda aliança para existir, para ser preservada, ela exige uma legislação. A legislação, ela tem um conjunto de decretos, de preceitos para proteger a aliança. Então toda aliança exige uma legislação. Termos e deveres que regulam um pacto, termos e deveres que regulam um pacto que existe por causa do seu amor. Escuta, legislação vai entrar na sua cabeça, cabeção. Você vai se lembrar disso. Eu vou mostrar o que aconteceu com a vida de Davi. Olha só que interessante a carta de João, 2 João, capítulo 1, versículo 6. 2 João, capítulo 1, versículo 6, você vai ver que é o cumprimento de uma legislação que expressa o comprometimento com a aliança. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Diz bem assim: o amor de Deus é este, que andemos segundo os seus. Este mandamento que ouvimos desde o princípio é que andeis em... Então quem ama faz o quê? Cumpre os seus mandamentos. Está vendo como existe uma relação direta entre amar e lei, amar e obedecer os mandamentos? Por isso que Jesus vai falar em João no capítulo 15, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então veja que a lei, ela não surge do nada na história. A lei do Senhor, ela não vai surgir lá em Moisés. Você está entendendo? A lei lá em Moisés, ela surge fora do homem, ela surge em tábuas, pesada e sem vida, fora, ou seja, ela vem para mostrar que o coração do homem está afastado do Senhor, cheio de trevas. Ela é pesada porque o homem não consegue cumprir aquilo sozinho nas suas condições, e ela é sem vida, porque aquela lei, da maneira que foi expressa, ela vem para trazer condenação e não vida. Mas na origem, a lei do Senhor foi estabelecida dentro do coração do homem, na constituição do homem. Então quando Deus ele cria o homem por causa do seu amor, ele faz um pacto onde ele provê, posiciona, protege, e o que regula o pacto é a sua legislação. Da mesma forma que Deus, ele cria uma lei para sustentar a aliança com o homem, ele também cria leis para sustentar a sua aliança com a criação. Vou ler para vocês Jeremias capítulo 33, versículo 25, anota aí, Jeremias 33, 25. Olha só o que a Bíblia diz: se a minha aliança, quem abrir, leia comigo, vou ler bem devagar. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra,
também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de forma que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque deles restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Então Deus está falando aqui, John, o que Deus está falando? Que Ele faz uma aliança com a criação. Se a minha aliança com o dia e com a noite, Deus está deixando claro que Ele fez uma aliança com o cosmos, com aquilo que Ele cria. Ele fala aliança com o dia e com a noite. Dia e noite fala o quê? Hã? Como é que ocorre o dia e a noite? Tudo isso para acontecer, tudo que Deus posiciona por causa do seu amor, Ele sustenta por meio da sua aliança. E aí Deus, para sustentar todas as coisas posicionadas, a aliança com o dia e com a noite, você sabe o que Ele cria? Leis, que a física deu nome bonitinhos. Leis que a gente chama de leis da física, que nada mais são do que leis espirituais, da aliança que Ele faz com a terra por causa do seu amor. Tudo que Ele concebe nele, antes de botar para fora, Ele ama. E aí Ele fala, olha, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus, também rejeitarei a descendência de Jacó. Ele está dizendo em outras palavras, eu não vou rejeitar a descendência de Jacó, assim como eu não vou quebrar as leis que sustentam as minhas alianças. Ou seja, o que sustenta a aliança que eu fiz com a criação são as minhas leis. Eu não vou quebrar essas leis, logo eu vou manter a aliança. É isso que eu vou fazer com o homem. O homem pode ter perdido a lei, mas eu vou resgatar e vou gravar a minha lei novamente no coração do homem, para sustentar a aliança feita por causa do seu amor. Foi muito rápido? Captou a mensagem? Sim ou não, gente? Está queimando neurônio? Não, né? Comecei a sentir cheiro aqui de queimar neurônio, eu paro. A palavra de Deus é linda, maravilhosa. Então veja, quando Deus cria, Ele faz um pacto, Ele sustenta esse pacto com a sua lei. Onde tem amor, tem? Onde tem amor, tem? Onde tem pacto, tem? Uma legislação. Outra coisa interessante que eu vejo aqui na criação, se você olhar Gênesis capítulo 1, versículo 1, olha para cá. Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Lembra desse versículo? No princípio criou? No princípio criou? Me ajuda, gente. Deus. No princípio criou? Deus, no original hebraico, é Elohim. Está falando da trindade. Criou os céus e a terra. E aí no capítulo 1 vai falar do Deus que cria, o Deus criador, a maneira que Ele cria todas as coisas, posiciona, provê, protege. Gênesis capítulo 2, você também vai ver um relato criacional, e parece que quando a gente lê o versículo 4, e aí eu quero que você olhe com seus próprios olhos, que está fácil aí de você abrir. Olha só, Gênesis 2, versículo 4. Você vai ver que parece que Deus está resetando o conto da criação. Parece que Ele está voltando ao início de tudo. Olha só, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não parece repetição de Gênesis 1, versículo 1? Só que aqui nesse segundo relato do processo criacional, surge uma nova palavra. Que palavra é essa? Anexo a Deus. Senhor. Você sabe qual é o original de Senhor? Y-H-V-H. Yahweh. Yahweh fala do Deus que governa, Senhor de tudo. Por que Senhor, aquele que governa, só aparece no capítulo 2 e não aparece no capítulo 1? Se você olhar Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, ou Deuteronômio 6, versículo 1, você vai ver que a estrutura de uma lei, ela é composta por mandamentos, estatutos e juízos. E eu vou mostrar para vocês que a estrutura da legislação do Senhor só vai aparecer no capítulo 2 e não no capítulo 1. Por isso que no capítulo 2 só tem a...
e juízos. Deus, na hora de inspirar Moisés a escrever, no capítulo 1, não tem a palavra Senhor, só tem a palavra Deus. No capítulo 2 surge a palavra Senhor, porque só há senhorio e governo onde há uma legislação. A estrutura da Torá deixa clara que a legislação do Senhor também tem uma estrutura, composta por mandamentos, estatutos e juízos. O que são mandamentos, gente? Mandamentos é aquilo que Deus fala para a gente fazer, é o que você tem que fazer. Ele dá direção ao homem. Por isso que você vai ver no pacto, antes da lei, ele dando provisão. Porque é a provisão que dá condições do homem cumprir mandamento. Você não vai ver na Bíblia o homem original correndo atrás de recursos antes da queda. Porque antes da queda, num relacionamento perfeito, é a provisão que corre atrás do homem, não o homem que corre atrás da provisão. A provisão, ela vem para sustentar o homem no cumprimento do mandamento. O que é o mandamento? É o que o homem tinha que fazer. Estatutos. O que são estatutos? São barreiras limitadoras para que haja proteção no relacionamento. Estatutos são limites que o Senhor impõe para te proteger, para proteger o seu relacionamento com Ele. Por exemplo, quem mora em prédio aqui, em condomínio? Lá no seu condomínio você tem um estatuto. Nesse estatuto tem um regimento. E lá nesse estatuto você vai ver um item, por exemplo, você não pode passear com o cachorro dentro de elevador no chão. Você tem que pegar o cachorro e colocar onde? Por quê? Porque tem o risco de uma criança entrar no elevador, o cachorro estranhar, morder a criança. Então o estatuto, ele surge para quê? Proteger. Toda limitação que Deus colocar na sua vida, tem coisas que você que cria, mas toda limitação que partir do Senhor é para a sua proteção. Não reclame, Ele está te protegendo. Estatutos, barreiras limitadoras para que haja proteção. Então tem mandamento, tem estatuto e também tem o que, gente? Se eu quebrar o estatuto do meu condomínio, peguei o cachorro mordeu alguém, por exemplo, estatuto, prédio que tem piscina, só pode levar dois visitantes por vez, ou 2 visitantes na piscina. Por que existe esse estatuto? Porque imagina que todo mundo queira levar 10 visitantes na piscina. O que vai virar a piscina? Uma zona, uma bagunça, vai dar briga. Estatutos, medidas limitadoras para que haja proteção. Se você pega e leva 15 pessoas e vira bagunça na piscina, você quebrou o estatuto, o que você vai ter? Multa, penalidade, sentença. Isso é chamado de juízo. Para que juízo? Para que haja temor. O juízo surge para que haja disciplina. Você consegue entender a estrutura da Torá? Mandamentos, estatutos e juízos? Então, voltando aqui para você, Gênesis 1 não tem a palavra Senhor, mas Gênesis 2 surge a palavra Senhor, governo. Por quê? Porque só há senhorio de Cristo, só há senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, aonde tem lei. Só há governo onde tem lei. Deus estabelece uma legislação em Gênesis no capítulo 2, sim ou não? Vamos ver? Tem mandamento em Gênesis capítulo 2? Então veja para mim, Gênesis 2, versículo 15. Alguém leia bem alto, com voz de trombeta. Vamos lá, gente, rapidinho. Para cultivar e guardar. O que é isso? O que fazer? E esse mandamento já começa em Gênesis 1. Deus chega para o homem e fala assim: enchei a terra, seja fértil, multiplique, sujeitai, dominai todas as coisas. Completa em Gênesis 2, cultivar e guardar. 7 verbos, uma lei perfeita, dada ao homem no princípio. Quando Deus ama, Ele faz uma aliança. Quando Ele faz uma aliança, existe uma lei que sustenta a aliança. E nessa aliança tem mandamento. O que você tem que fazer? Eu te dou propósito de vida. O Pai te dá propósito de vida. O Pai te dá destino. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você está aqui para cumprir uma missão. Você foi vocacionado antes da fundação do mundo para caminhar sobre aquilo que Ele
já determinou sobre a sua vida, amém? Quem ama dá destino. Então qual é a vontade de Deus? Nesse verbo se resume, toda essa aliança se resume nessas duas palavras, esses mandamentos. Avade. O que é cultivar? Cultivar é trabalhar na terra, é manifestar a beleza de Deus por meio da minha vocação. Qual é a sua vocação? Eu trabalho com marketing, eu sou da área de saúde, eu sou médico, eu sou assistente social. Qual é a sua vocação sobre a terra? Cultivar. Cultive, manifeste a sabedoria de Deus, a formosura de Deus enquanto você trabalha. Cultivar culto. Então você precisa aprender que culto não é aquilo que você faz no dia de domingo. Culto é aquilo que você faz a partir de um lugar no Senhor. É quando você está segunda-feira, terça-feira, quarta, sábado, domingo, todos os dias, manifestando a beleza de Deus, a formosura de Deus por meio do seu trabalho. É para isso que nós somos chamados. Sabe, você não presta culto no dia de domingo. Você chega aqui para apresentar os tributos do seu culto entregue a Ele durante a semana. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Aleluia! Glória a Deus. Então tinha mandamento na origem? Tinha, Gênesis 2, verso 15. Tinha estatuto na origem? Tinha. O que é estatuto? Barreiras limitadoras, para que haja proteção. Mandamento está falando sobre o que fazer, estatuto está dizendo como você deve fazer. Qual o estatuto que tem na origem? Gênesis 2, versículo 15 e 16, abra aí. Gênesis 2, 15 e 16, leia bem alto, quem estava lendo? Coma à vontade de todas as árvores que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? É uma barreira, é uma limitação. Há estatuto em Gênesis? Deus está falando, olha, eu quero que você faça isso, cultive e guarde, essa é a missão que eu te dou, é o mandamento. Porém, você pode usufruir de tudo, menos de uma coisa, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Barreira limitadora, um estatuto para que haja proteção. Deus está dizendo, eu não quero que você se alimente da árvore do bem e do mal. Isso quer dizer, eu não quero que você passe a conhecer as coisas a partir do conhecimento, a partir do estudo, a partir da busca nas coisas externas. Eu quero que você tenha conhecimento e discernimento a partir do relacionamento com a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem é a vida? Quem é a vida? Então está entendendo? Barreira limitadora. Eu não quero que você busque lugares de conhecimento, caminhos de segurança. Eu quero que você se relacione todos os dias com a vida, com Jesus. Barreira limitadora. Tem mandamento na origem? Tem estatuto? E se quebrar o estatuto tem o quê? Juízo. Tem juízo? Leia aí Gênesis 2, versículo 17, bem alto e rápido. Certamente morrerás. Penalidade, disciplina, para que haja temor. Então em Gênesis nós temos aqui toda a estrutura da lei. A gente tem mandamento, a gente tem estatuto e a gente tem juízo. Ou seja, sempre houve uma lei antes da lei. A lei não começa em Moisés, a lei foi plantada no coração do homem desde a origem. Então da mesma forma que o amor tem uma estrutura, o pacto tem uma estrutura e a lei do Senhor também tem uma estrutura. E era viver de acordo com esses mandamentos, estatutos e juízos que promovia ao coração do homem viver em harmonia. Harmonia também numa esfera tríplice. O homem tinha harmonia com Deus, o homem tinha harmonia com o homem, com a sua família, e o homem tinha harmonia com a terra. Então o homem tinha harmonia com Deus, tudo o que ele fazia era a partir de um lugar no Senhor, ele tinha paz com o Senhor. O homem tinha harmonia com o homem, ele tinha a missão de desenvolver uma família missional,
para ser glorificante, para viver em harmonia com a terra, cultivando e guardando, multiplicando a sabedoria de Deus e exercendo autoridade e guarda. Então isso daqui se chama estrutura sacerdotal, sacerdócio. E é viver numa estrutura sacerdotal que garantia a harmonia no coração do homem. Então escute, é cumprir uma legislação que faz o homem viver em plenitude. Eu não sou salvo pela lei, mas eu sou salvo pela graça para correr sobre a lei do Senhor, porque a lei do Senhor me dilata o coração, me faz viver em harmonia. E olha a importância de entender isso daqui, é aqui que eu queria chegar. Quando você olha para a vida de Davi, você descobre que Davi entendeu isso, e foi ter esse entendimento aqui, que fez com que Davi não se afligisse nos momentos de prova, nas circunstâncias da vida. Teve uma época que a nação de Israel estava sendo afrontada por gigantes filisteus. Todo dia vinha o gigante filisteu nos limites de Israel para zombar da cara de Israel, zombar dos homens de Israel. E a palavra de Deus diz que os habitantes de Israel estavam morrendo de medo, pavor. Todos os homens, os guerreiros de Israel, estavam com medo por causa da afronta dos gigantes. Interessante é que a gente vê na Bíblia, nunca Israel consegue lutar no mano a mano, por isso que eles ficavam com medo. Israel representa o povo de Deus não consegue lutar no mano a mano, só no coletivo. Por isso que Davi, ele se apresenta para lutar com Golias, porque Davi representa Cristo. Cristo é o único que consegue lutar no mano a mano com Satanás. A igreja é sempre no coletivo, igreja, nós. Você está entendendo? E quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, a gente percebe, a gente para e olha, como que esse cara, que é uma tampinha, desse tamanhozinho, enfrenta um cara de 3 metros de altura, um gigante, sem se afligir? Como é que esse cara passa por essa afronta sem se perturbar, sem ter pavor como os outros homens estão passando? E aí você vai ler o que Davi diz, você descobre o segredo de Davi. Ele chega para os homens e fala assim: quem é esse incircunciso? Gente, o que é circuncisão? Pacto. Quando Davi, ele olha o gigante Golias, e ele fala: quem é esse incircunciso? Esse homem que não tem uma... Se ele não tem aliança, ele não tem... Eu tenho uma aliança com o Senhor, fui ungido por Samuel, eu tenho proteção, ele não tem proteção, por isso eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa o meu tamanho, não importa o tamanho do gigante, se eu tenho proteção e ele não, ele vai estar destruído. Você está entendendo? E ele não, gente, Davi, ele não toma essa decisão baseado nas suas ideias. Ah, não, eu vou enfrentar o gigante, vamos ver se vai dar certo. Não, eu acho que vai dar certo, eu acho que... o não eu já tenho, eu preciso ir. Davi não toma decisão assim, com base no sentimento. Ele toma decisão com uma mente legislativa. Esse cara não tem aliança, ele não tem proteção, eu tenho aliança. E ele toma essa decisão mental por causa das suas experiências já vividas com o Senhor. Ele passa a se lembrar: peraí, eu sou um tampinha, lutei contra o leão, eu matei o leão, lutei contra o urso, ganhei e tive uma vitória contra o urso. O urso e o leão não têm aliança, eu tenho buscado a lei do Senhor. Se eu tenho buscado a lei do Senhor e venci leão e urso, vou vencer gigante, porque gigante não tem aliança, não tem proteção, eu tenho proteção, eu tenho experiências de vida que comprovam isso. Por isso ele fala: eu te enfrento contra o Senhor dos Exércitos e hoje mesmo cortarei a sua cabeça. Ele não se aflige, porque ele não deixa pensamentos que não são de Deus entrar na sua mente, que já pensa de forma legislativa, naturalmente. Quer destruir fortaleza? Quer destruir sofisma, anular contra a sua mente e pegar esse pensamento cativo e torná-lo obediente a Cristo? Pense de maneira legislativa. Não é sentimental, é pactual. É bom chorar, é maravilha, mas não é isso que vai curar. O que cura a nossa mente é correr pelos mandamentos, que dilata o meu coração. Jericó foi destruída porque ali tinha a presença de Deus, e onde há a presença tinha a lei.
Você consegue entender, gente, a importância de entender isso? Então Deus Ele é Senhor, sim ou não? Sim. Escuta, não deixa o sono pegar você não. Deus Ele é Senhor, sim ou não? Sim. Não há nada que não esteja dentro do seu governo. Porém, Deus só é chamado de Senhor no capítulo 2, quando surge uma legislação. E aí, no capítulo 2 para frente, você vai ver o desejo de Deus em ter o homem estendendo o seu governo sobre a terra, até que toda a terra fosse cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então o mandamento fala do que fazer, como fazer e guardar aquilo que vai acontecer se eu não respeitar os estatutos, os juízos. E o interessante é que essa mesma estrutura, ela acontece em Êxodo 20, versículo 2. Abre aí a sua Bíblia, Êxodo 20, versículo 2. Olha só o que diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí você vai ver que a partir disso, você vai ver Deus citando os 10 mandamentos, sim ou não? Eu sou o... Por quê? Para existir senhorio, tem que ter o quê? Legislação. Então ele está falando, eu sou Senhor na vida de vocês, eu sou Senhor de tudo, mas eu só sou Senhor na vida de vocês, se vocês caminharem sobre os meus mandamentos. Repita, só existe governo onde há legislação. Eu só sou Yahweh, Senhor na vida de vocês, se vocês guardarem os meus mandamentos, estatutos e juízos. É por isso que lá em Mateus no capítulo 7, no Sermão da Montanha, escuta, muitos vão chegar naquele dia, no dia do Senhor, e vão falar o quê? Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios, participamos do ministério na igreja, lideramos adoração, evangelizamos na rua, lideramos movement. O que o Senhor vai falar? Por quê? Sabe o que Deus está dizendo? Vocês me chamam de Senhor, vocês fizeram muitas coisas, vocês desempenharam bem, tocaram lindo, mas vocês não caminharam sobre a minha legislação, sem lei, sem senhorio. Sabe um empreendedor, que ele empreende, mas ele vive na informalidade? Ele tem o seu negócio, ele desempenha, ele gera receita, recurso, tem até funcionários, mas anda na informalidade. Te pergunto, o governo conhece quem ele é? Por quê? Porque não há o cumprimento de uma, sem lei, sem senhorio. Sem senhorio, sem pacto, não vos conheço. Vocês vivem na informalidade, vocês desempenham pra caramba, vocês vão na igreja, vocês estão no carnaval dentro da igreja, olha, vocês estão fazendo coisas lindas e maravilhosas, mas vocês andam na informalidade, vocês são informais. Muitos vão ouvir isso no dia do Senhor. Você está vendo que não é emocional, não é fofinho, não é, é pactual, legislativo, não legalista, mas é pensar e se submeter ao Senhor de maneira legislativa. Então, como que eu vou saber na minha relação com Deus se há senhorio? Se eu cumpro a sua? E como que eu sei se eu tenho cumprido a sua lei? Como que eu avalio isso? Você sabe se há o senhorio de Cristo na sua vida, quando o senhorio de Cristo na sua vida é posto à prova. E aí surge em Gênesis capítulo 3, quem para pôr à prova no senhorio do homem? A serpente. Gênesis 1, o Deus que cria. Gênesis 2, o Deus que governa e deseja estender o seu governo. Quem aparece em Gênesis 3 para pôr à prova o senhorio do homem? A serpente. Então entra um elemento que surge à prova para colocar à prova o senhorio de Deus na vida do homem, ou seja, para destruir a relação de harmonia, de plenitude, de paz, de prazer, uma harmonia com Deus, uma harmonia com a família, uma harmonia com a terra. E como que o homem peca? Como que é o processo da queda do homem?
Eu falei ontem, a primeira coisa que acontece para a queda do homem é quando o homem tira os seus olhos daquilo que ele deveria olhar e contemplar, e ele passa a olhar quem? Ele passa a se encher os seus pensamentos de quê, gente? Daquilo que não provém do Senhor. Você começa a entrar em desordem, meu irmão, emocional, quando você está há dias, há meses, tirando os seus olhos e enchendo o seu pensamento daquilo que não provém do Senhor. Entrou no pensamento, veio mentiras, sofismas, pastor Assu falou disso, palavras malditas, você é uma preguiçosa, você não vai dar nada na vida, aquilo desce para o sentimento do homem. Não foi isso que a serpente fez? E o que a serpente faz na hora de lançar sofismas? Os sofismas vêm para enegrecer a lei do Senhor dentro do coração do homem. Porque quando Deus fala com o homem, se comer da árvore da vida, certamente morrer. O que a serpente fala? Certamente não morrerás. O que a serpente está tentando fazer na cabeça do homem? Anular o quê? Certamente morrerás é o quê? Na estrutura da lei, o juízo. Quando se anula o juízo, eu estou liberando o homem de quebrar o quê? Espera aí, se eu pecar e não morrer, significa que não vai acontecer nada, eu posso tocar a minha vida. Quando destrói o juízo, eu estou liberado para descumprir os estatutos. Então Satanás ele vem trazendo sofismas na sua mente para tentar te desequilibrar, para que você descumpra a lei de Deus, quebre princípios. E aí o homem passa de encher de pensamentos que são mentiras. O que desce para o coração do homem? Espera aí, Satanás falou que se eu comer eu vou me tornar igual a Deus. Lembra que eu falei ontem? Eu já não sou igual a Deus. Eu já não conheço tudo que eu preciso. Eu já não tenho tudo que eu tenho. Pensamentos fervem a mente do homem. Desce para o sentimento, um sentimento de falta. Diga comigo, falta. O homem precisa ser mais do que já é, ter mais do que já tem, conhecer mais do que já conhece. Isso daqui são nomes que foram dados por João de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. O que é isso? O nome disso é iniquidade. Iniquidade, que configura a estrutura da queda. O que é iniquidade? Iniquidade é o mal dentro. É o desejo de ser mais, porque eu ainda não sou. É o desejo de ter mais, porque ainda não tenho tudo que eu preciso para viver. É o desejo de conhecer mais, porque eu ainda não conheço tudo. Tudo isso começa quando eu tiro os meus olhos de Deus e passo a olhar para aquilo que eu não devo olhar. Quando eu tiro os meus pensamentos do Senhor, começa a brotar dentro do meu coração um desejo, um sentimento de insuficiência. Preciso ser, preciso ter mais, preciso conhecer mais. Você está conseguindo entender, gente? Sim ou não? E aí quando o homem, ele peca, quando isso desce para o sentimento, eu falei com vocês, começa tudo no pensamento, pensou, uma hora vai atingir depois que dominou as emoções, vai atingir as vontades, e aí o homem vai e come do fruto proibido, peca, pensou, sentiu, agiu, fora do Senhor, inaugura transgressão. O que é transgressão? O mal fora. Iniquidade é o mal dentro, transgressão é o mal fora. E aí olha só o que acontece com o homem, quando ele transgride, Gênesis 3, versículo 7, alguém lê aí para mim bem forte, Gênesis 3, versículo 7, vamos lá, gente? Qual a primeira coisa que acontece após a queda do homem? Os seus olhos, e ele olha e percebe que há uma falta. Você está entendendo? Então, o primeiro sintoma da queda, os olhos do homem se abrem. Eu sempre brinco, né? A gente sempre fala, mas espera aí, Adão era igual o gato que nasceu de olho fechado?
Não, ele nasceu de olho aberto, só que ele via a partir da ótica de Deus. E na ótica de Deus, ele via a partir do pacto. Não falta nada porque eu tenho provisão, não está faltando, não tem nada fora de lugar porque eu tenho posição, e não tem nada quebrado dentro de mim porque eu tenho proteção. Ou seja, uma visão a partir de Deus, uma visão íntegra, não me falta nada. Só que quando ele peca, ele passa a olhar para si e ele começa a ver falta. Ou seja, eu não tenho mais provisão, faltou agora, eu não tenho mais posição, eu não tenho mais proteção, eu estou inseguro, eu estou exposto. O homem pega e coloca folha de figueira, e ele se afasta do Senhor. Então ele passa a enxergar o mundo a partir de outra perspectiva, não a perspectiva do Senhor. Então quando eu caminho com a minha vida, olhando tudo à minha volta, a partir da minha perspectiva, da perspectiva de falta, e não da perspectiva de Deus, pensamentos de falta e de insuficiência passam a rondar a minha mente, e isso constitui a ansiedade. O que é a ansiedade? É um sentimento decorrente de pensar fora de Deus, sobre uma outra ótica, não a divina. Entende? Então, nesse momento aqui, surge no homem uma propensão natural a pensar sobre a ótica da falta. Você passa a olhar as coisas e fala, vai me faltar, eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir ser aquilo que Deus quer. Sempre está faltando alguma coisa. Ansiedade. E aí veja o que acontece depois disso. Gênesis 3, versículo 10. Diz bem assim: e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Logo depois de ter uma sensação de insuficiência, o homem passa a ter medo. Então aquele que vivia numa estrutura de aliança, onde ele tinha provisão, posição e proteção, agora após a queda, ele passa a viver sob o governo do medo. Por que ele sente medo? Ele vê que ele está exposto, que ele está fora da aliança, que ele não vai ter provisão, proteção, e ele fala, eu vou morrer. Tem uma lembrança, certamente morrerás, eu vou morrer. Eu falei no primeiro dia, João capítulo 16, quando Jesus expõe para os discípulos a respeito da morte, a primeira coisa que eles sentem é tristeza, medo. Então o medo sempre vai estar ligado à morte. Eu tenho fobia, fobia está ligada a quê? E sempre está originário da morte. Fobia de altura. Por que eu tenho medo de altura? Porque eu tenho medo de estar num lugar alto, cair e morrer. Por que eu tenho medo de aranha? Eu tenho medo da aranha vir, me picar e eu morrer. Por que eu tenho medo de escuro? Eu tenho medo de tropeçar em algum lugar, quebrar o pescoço e morrer. Por que eu tenho medo de barata? Porque eu sou fresco. Então escuta, olha só, presta atenção. Há uma guerra aqui. Sabe o que o Senhor me falou? Eu quero formar novos legisladores. Mas há uma guerra no ambiente. Você precisa se desvencilhar de tudo aquilo que te distrai. Preste atenção. O homem passa a viver no governo do medo. E o governo do medo, assim como o governo do amor tem estrutura, o governo do medo também tem estrutura. O que há no governo do amor? No governo do amor tem posição. Sim ou não? O homem tinha uma posição. Quando o homem quebra a aliança com o Senhor, aquele que tinha um lugar de posição, que estava sobre tudo na terra, aquele que estava numa posição superior, e ele cai, ele passa a sentir o quê? Surge no homem um complexo de inferioridade. Inferioridade, vou ficar resumido. Você entende? Surge uma sensação de que eu não sou mais aquele, eu não sou aceito. E a inferioridade vai levar a uma insatisfação constante e a uma irritação constante. Irritações. Por que Caim se irrita? A palavra de Deus diz, Deus chega para Caim e fala, por que descaiu o seu semblante? Cuidado que o pecado já é à porta. Ele estava furioso.
Por que ele estava furioso? Porque Abel oferece um sacrifício, é aceito. Tem uma posição no Senhor. O sacrifício de Caim não é aceito. Quando há falta de aceitação, o homem percebe e ele se sente inferior. Inferioridade surge no coração do homem. Alô? O homem que tinha um lugar de provisão no Senhor, que todos os dias era abastecido pelo Senhor para o cumprimento do seu mandamento, ele tinha tudo, agora ele passa a viver numa relação de falta, e ele passa a se inquietar diante da falta. Por quê? Porque agora ele passa a ter que suar na terra para produzir o seu alimento. Antes era o recurso que corria atrás do homem, agora é o homem que tem que correr atrás de recurso. Toda vez que você trabalha para você ganhar e olhar o seu contra-cheque no final do mês, e não para glorificar o Senhor, você está trabalhando segundo um pensamento caído, não um pensamento restaurado. Trabalho não é para recurso, é para glorificação. O recurso vem na vida do homem. E o homem passa a suar para ter que produzir na terra para ter o seu alimento. Só que a terra estava produzindo o quê? Espinhos e Por que espinhos e abrolhos? O que é espinho e abrolhos? Serve para quê? Coisa sem sentido, nada. Por que a terra tinha nada e sem sentido? Porque o coração do homem não tinha nada e estava sem sentido. A terra que você pisa sempre é o reflexo do seu coração. Por que você trabalha, e daqui a pouco você larga porque não vê mais sentido naquilo? Porque o seu coração está sem sentido. Por que a terra clama? Por que a terra geme dores de parto? Porque o coração do homem, desde quando perdeu o lugar no Senhor, clama com dores, com tristeza, com angústia, pela falta do Pai. Mas nós temos um Deus que nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Após a queda, tem a redenção. Na redenção, nós fomos reposicionados. Nós fomos renascidos. E nós precisamos ser recriados no Senhor. O problema é que a gente fica trabalhando sobre uma mentalidade da queda e não numa mentalidade redimida. Você está entendendo? Sim ou não, gente? Então a terra vai produzir o reflexo do seu coração. Na estrutura original, o homem tinha provisão, agora ele tem que suar para prover. E quando a gente precisa suar com medo de não ter o recurso no amanhã, o que surge no coração do homem? O homem que tinha provisão, agora ele é um homem que passa a viver em inquietude. Ou seja, no lugar de provisão eu tenho inquietude, posição eu tenho inferioridade. E o homem que vivia todos os dias no jardim com o Senhor, ele perde o lugar de proteção e agora ele vive num lugar de insegurança. Consegue entender que, assim como o amor, o pacto e a lei têm uma estrutura, o governo do medo tem uma estrutura? Foi a partir da queda que o homem passou a andar nesse governo, onde eu tenho inferioridade, inquietude, insegurança. Insegurança gera pânico, insegurança gera, somatização. Consegue entender da onde que parte todas as coisas? E aí quem anda nessa estrutura, quem é governado por essa estrutura, vive quebrando princípios. Quem é governado pela estrutura do medo, vive cheio de iniquidade. Eu preciso ser mais, ter mais e conhecer mais. A iniquidade é um mal dentro. Uma hora esse mal vai para fora, transgressão. E o homem que vive cheio de iniquidade na mente e transgressão, ele perde o lugar no Senhor. Ele perde a posição no Senhor. Ele sai fora da aliança. E olha só o que acontece com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando Adão, ele peca, olha só o que a palavra diz. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então veja, quando o homem peca, ao invés dele correr para o Senhor e pedir perdão, o que ele faz?
Se esconde. Irmão, quando você pecar, não foge. Papai está de braços abertos para te receber. Papai está de braços abertos para te acolher. Se arrependa. Você acha que se Adão não tivesse se arrependido, Deus não teria perdoado? Porque o arrependimento na vida de Adão, se tivesse acontecido, já teria gerado dor. A dor já seria a disciplina. Eu lembro uma vez, só contar uma história aqui para vocês. Eu estava em Curitiba, eu tinha 8 anos de idade. O meu pai é curitibano, e aí meu avô tem uma casa lá em Curitiba. E do lado do meu avô morava um cara muito mau, chamado Branco. Ele fazia maldade com o meu avô, retaliava. E aí o que acontece? Ele tinha uma casa cheia de vidraça. E esse cara morre. Quando ele morre, a família dele contrata meu avô para cuidar da casa, enquanto eles preparavam a documentação para vender a casa e repartir herança. E eu chego em Curitiba com essa lembrança de que esse cara era um cara mau, fazia maldade com meu avô, e ele tinha morrido. E a gente estava ali no jardim, cheio de árvore, tinha uma árvore, um pé de limão, cheio de limão. Meu amigo olhou para mim e falou assim: tu é bom de mira mesmo? Eu falei, claro, eu sou melhor que você. Eu falei, não, eu sou melhor que você. Ele falou, vamos ver então? Vamos encher o balde aqui de limão? Tá vendo aquela vidraça ali? Não, Daniel, não faz isso não, ali é casa, não pode, o velho já está morto. Fazia maldade com o meu avô. Vamos ver quem é melhor de mira. E tinha 2 vidraças grandes. Quem destruir a vidraça toda, ganha. Pá! A gente destruiu a vidraça inteirinha da casa. Na hora que os vidros caíam, fizeram barulho, meu avô saiu. Eu lembro do meu avô só colocando a mão na cabeça, vermelho, e fala assim: Daniel, o que você fez? Na hora, eu fiquei tão triste. Meu pai tinha uma vara que deixava em cima do armário, fininha, em cima do armário. Eu só vi meu pai falando assim: Daniel, vem aqui. Eu já fui assim. E eu entrei no quarto, e eu olhei para a cara do meu avô. Meu avô, vocês conhecem meu pai, manso desse jeito. Meu avô é 3 vezes mais do que isso. Imagina eu ver o meu pai daquele jeito bondoso, chateado, triste comigo, e meu avô decepcionado. Eu chorei tanto, desesperado porque tinha errado. E eu pedi perdão para o meu avô e meu pai. A dor foi tão grande. Sabe o que eles fizeram comigo? Me abraçaram, me acolheram. Deixa eu falar uma coisa: papai sempre está de braços abertos para você, cara. Corre para os braços dele. Mas o que a gente faz? A gente tem a mania de fazer o quê? De fugir. Então o homem peca, seus olhos se abrem, ele busca folha de figueira para se esconder, achando que folha de figueira vai durar para sempre, mas folha de figueira uma hora seca. Quando a gente esconde pecado, não adianta, meu amigo, uma hora vai ser exposto, garotão. Deus vai expor para que haja tratamento. E aí o que acontece? Ele foge na primeira vez, se esconde, passam algumas horas do dia. Olha só o que acontece, versículo 18: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim. Olha só, papai nunca se afasta, ele estava ali esperando, Cláudia, estava movimentando no jardim, esperando o homem, para pedir perdão, para dar um abraço. O pai do filho pródigo está ali na frente da casa, esperando o filho pródigo voltar para casa, para se arrepender. E mesmo assim, o que o homem faz? Mas procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do... Então no versículo 7, o que o homem faz? Se esconde para buscar o quê? Alívio da sua culpa. Versículo 8, o que o homem faz? Poucas horas depois, ele se esconde de novo para buscar alívio da sua... Primeira vez na Bíblia que se inaugura uma repetição. Repetição para a busca de alívio. Você sabe o que é compulsão? Repetição. Ações repetidas para buscar alívio de uma culpa. Inaugura na Bíblia o homem que anda de maneira compulsiva. O pastor Assu falou,
comprar demais. Por que a pessoa compra demais? Ela busca um alívio, uma satisfação para aliviar a sua culpa. Dormir demais, fuga para aliviar a sua culpa. Sexo demais, o homem quer sexo demais e a mulher não está disposta, não quer. Aí a mulher não quer, o que o homem faz? Vai para pornografia ou vai buscar outra mulher para aliviar a sua culpa. Organizar, já viu gente que organiza as coisas demais? Que é metódica demais, perfeccionista demais, transtorno obsessivo compulsivo, e ela arruma tudo. Quando ela senta e olha tudo arrumada, o que ela fala? Ah, que alívio. Tem algo dentro que não está tratado, alívio de uma culpa. Acumular demais, pastor Assu também falou, são caminhos de alívio que a gente procura. Por quê? Para suprir o nosso desejo de ser mais, de ter mais e de conhecer mais. Você consegue entender? E tudo isso começa quando o homem tira os seus olhos daquilo que ele deve olhar e ele passa a olhar para aquilo que ele não deve olhar. E aí o homem que vivia em torno de Deus, fazendo tudo a partir de um lugar no Senhor, ele girava em torno do Senhor, agora ele passa a fazer as coisas em torno de quem? Em torno dele mesmo, do seu umbigo. Surge a idolatria e o hedonismo. No lugar de devoção a Deus, idolatria. A palavra de Deus diz em Romanos que o homem passou a adorar, a servir as coisas criadas que ele cria. Mesmo tendo conhecimento de Deus, não mais o glorificou, se tornando nulo em seus pensamentos, obscuros no seu coração. Olha como a Bíblia é perfeita. Nulo em seus pensamentos, obscuro em seu coração, tristeza, angústia, falta de destino, falta de sentido, compulsão. Consegue entender como funcionam as coisas? Adorar e a servir aquilo que eu crio, aquilo que eu faço. Caminhos de segurança. O que são deuses na Bíblia? O que são ídolos? Primeira vez que surge a palavra ídolo na Bíblia foi em Êxodo capítulo 32. O que está acontecendo? Moisés está no topo do Sinai, recebendo o que, gente? Pela misericórdia de Deus, a lei do Senhor que estava longe do homem, Deus está dando para Moisés, enquanto Moisés está no topo do monte. O povo estava no arraial, e o povo sente o que quando está no arraial? Quem era a figura que representava Deus no meio do povo ali? Moisés estava longe, Deus está longe. Quando Deus está longe, eu não tenho proteção, logo eu sinto, o povo sente medo. Então eles chegam para Arão e falam assim: nós não sabemos o que aconteceu com aquele tal Moisés, então faze-nos deuses para que vão adiante de nós. O que são deuses? É tudo aquilo que o homem cria para trazer segurança. Faze-nos deuses para que vão nossa frente. O que é idolatria? É imagem? A princípio, no cerne não, na essência não. Deus, ídolo, é tudo aquilo que a gente cria, caminhos de segurança para fugir do medo. Trabalhar demais, porque eu tenho medo de faltar no amanhã, então eu acumulo. Estudar demais, porque eu tenho medo de perder o emprego e não estar tão qualificado quanto eu preciso. É claro que qualificação é importante, mas tem gente que fica numa neura, caminhos de segurança, para que eu não viva, para que eu saia, para que eu busque alívio para o meu medo. Caminhos de segurança, idolatria. Crítica excessiva. O que é crítica excessiva? Eu pego o holofote e coloco na vida dos outros para que ninguém olhe para mim, para que ninguém veja os meus defeitos, para que ninguém veja as minhas falhas. Caminho de segurança, idolatria. Interessante que nessa passagem, olha só o que fala no versículo 6 de Êxodo 32. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer, beber e mais tarde levantaram-se para se divertir. Espera aí, vamos fazer ídolos, mas também nós queremos festa, diversão, prazer. Deixa eu te falar uma coisa, nunca caminho de segurança fica desassociado com busca por prazer. Homens que vivem buscando alívios, caminhos de fuga, para não se deparar com seus medos, sempre vão correr para um lugar desenfreado de prazer. Sexo,
bebida, droga, pornografia, adultério, comida, dormir demais. Você consegue entender? Tudo isso porque um homem está afastado do governo do Senhor, de uma relação de aliança, está fora de posição. E aí você vai ver que a idolatria e o hedonismo, a imoralidade vai se desencadear, a idolatria e o hedonismo vai se desencadear numa vida de imoralidade e de quebra de aliança. Você vai ver que quando Caim, ele constrói uma cidade, ele edifica a cidade a si mesmo. Caim, ele passa a viver em idolatria, porque ele recebeu do seu pai esse DNA. A pastora Su falou de sentimentos que passam de pais para filho, maneira de pensar, conceitos, fortalezas. E você vai ver que na geração de Caim surge a imoralidade e quebra de aliança. Lameque, o seu filho, teve 2 mulheres ao invés de uma. Surge quebra de aliança. Aonde tem idolatria, tem imoralidade e quebra de aliança, você vai ver que vai se inaugurar na terra uma cultura de derramamento de sangue. Caim é imoral. Ele é hedonista, ele oferece para o Senhor aquilo que sobra. Eu não dou ao Senhor a melhor parte, eu dou o que sobra. Quando ele dá o que sobra e não é aceito, ele quebra a aliança com seu irmão. E o que ele faz depois de quebrar a aliança? Derramamento de sangue inocente. Derramamento de sangue inocente. A perversão do sacerdócio. O homem que visa caminhando num lugar de idolatria, o homem que é imoral e vive quebrando alianças, não se satisfaz com apenas um relacionamento, ele quebra a aliança e ele promove a cultura do derramamento de sangue na terra, cultura do aborto. Estamos vivendo esses dias ou não? Estamos vivendo o ápice da iniquidade. E a palavra de Deus vai dizer em Ezequiel capítulo 14, 21, que essas 3 iniquidades, idolatria, imoralidade e derramamento de sangue, vai atrair na terra 4 maus juízos de Deus: fome, pestes, devastações da natureza e guerras. Diga comigo, fome. A gente está passando por fome? A gente vê na terra a fome assolando bilhões de pessoas. A gente vê guerra, rumores de guerra. A gente vê pestes. Nós estamos vivendo uma pandemia. E nessa pandemia, nós estamos vendo nação atrás de nação regularizando a cultura do derramamento de sangue, promovendo quebra de aliança, promovendo idolatria. Tudo isso porque um homem que vive num complexo de inferioridade, de inquietação constante, de insegurança, e busca caminhos de segurança para aliviar o seu prazer. Você consegue entender que não é sentimental, é pactual? Você consegue entender que Deus quer te tirar daqui e trazer para cá? Nós já fomos reposicionados. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós já fomos renascidos do Espírito. O problema é que muitas vezes não permitimos ser recriados pelo Senhor. O homem natural, ele vem no seu DNA com essa propensão de sentir inquietude, inferioridade e insegurança. Por isso, enquanto nós vivermos com pensamentos, com iniquidade dentro de nós, em função do governo do medo, nós viveremos buscando caminhos de segurança e se afastando do Senhor. É por isso que desde o início, Deus está querendo resolver esse problema. Como? Ele está perguntando: Adão, onde está você? A primeira pergunta que Deus faz, o primeiro chamado do Senhor é: Adão, aonde você está? Deus está falando: ei Gabriel, aonde que você está? Michela, aonde que você está nisso tudo? Você está aqui? Ou você está aqui? Porque se você estiver sentindo isso constantemente, sendo governada por isso constantemente, significa que mesmo eu tendo te reposicionado, você está fugindo do seu lugar de posição, você está se escondendo. Então a maneira de curar isso daqui é voltando, se arrependendo, chorando, correndo para os braços do Pai. Se tem uma coisa que você precisa refletir hoje é: onde você está? Onde você está, John, nisso daqui?
Você está nessa confusão aqui? Ou você está enchendo a sua mente da lei do Senhor dia e noite? Ou você está provando desse relacionamento de aliança com o Senhor? Onde vocês estão? Cada um de vocês, cada um de nós, onde estamos? É por isso que o salmista diz para nós: corro pelo caminho dos teus mandamentos. Para que eu sinta isso daqui, uma sensação de insuficiência. Você sabe o que Deus está te chamando para fazer? Te chamando para correr para os braços dEle e suplicar: Pai, eu não quero mais viver nesse governo, eu não quero viver mais uma relação de quietude, de inferioridade, de insegurança, que me levam a buscar falsos caminhos de segurança. Eu quero correr para os seus braços hoje. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero que meu coração queime todos os dias. Eu quero me deliciar na sua lei. Eu quero ler alguns versículos finais em Salmo 119. Só ouça. Salmo 19, versículo 97 diz: ó, como eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Você tem meditado na lei todo dia? Porque senão você vai sentir isso daqui. Versículo 98: tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estarão sempre comigo. A lei do Senhor promove sabedoria. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os testemunhos do Senhor são a minha meditação. Eu entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Querido, é bom ler livro, eu estou indicando ler livros, mas conhecimento e sabedoria não vai ser mediante a sua leitura de livros, mas vai ser mediante o seu relacionamento com a árvore da vida. Cristo é a vida, Ele é a verdade que nos liberta, é com Ele que você tem que se apaixonar e buscar. Versículo 101: refreiei os meus pés de todo o caminho mau, para que eu pudesse guardar a tua palavra. A lei do Senhor promove temor. A lei do Senhor, quando você está cheio da lei do Senhor, no seu coração, na sua mente, você refreia os seus passos, antes de que a iniquidade se transforme em transgressão. Versículo 102: não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Versículo 103: quão doces são as suas palavras ao meu gosto, sim, mais doces do que o mel à minha boca. A lei do Senhor promove prazer no corpo, prazer no coração, prazer nas emoções. Através dos teus preceitos consigo o entendimento, portanto eu odeio todo falso caminho. Versículo 144: tribulação e angústia se apoderam de mim, ainda assim os teus mandamentos são os meus deleites. Ele está falando: você vai passar por tribulações na vida, você vai passar por angústias, mas deixa eu te falar uma coisa: a minha lei vai ser a sua fonte de prazer. A minha palavra, o que eu digo para você, o que eu penso de você, o que eu ordeno para você, será a sua fonte de alegria. Versículo 164: louvo-te 7 vezes ao dia por tuas justas ordenanças. A minha boca se enche de gratidão, e eu canto a tua palavra, eu canto a tua lei, porque o meu coração está cheio de agradecimento, de gratidão ao Senhor. Quando a gente se enche de gratidão, nossa boca não consegue ficar fechada, e quanto mais a gente agradece, mais uma paz que excede todo o entendimento enche o nosso coração, blindando mente e as nossas emoções de todo e qualquer pensamento, sofisma que tenta nos derrubar. E vivemos uma vida plena. É correr nisso daqui, que dilatará o nosso coração, para que sejamos um depósito da glória de Deus. Que entendamos isso, gente. Que entendamos tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não vou fazer ministração agora, porque eu quero que o seu intelecto seja tocado. Eu quero que nesse momento a sua razão seja tocada. Eu quero nesse momento que a Juntos por Ti seja formado por legisladores, ministros de Deus, governantes da terra, que entendem de leis espirituais. Porque se eu entendo de leis espirituais e corro sobre essas leis, o meu coração se enche de alegria. Eu postei esses dias um versículo de Salmo que fala assim: eu não procuro mais nada extraordinário e grandioso, porque eu me sinto como uma criança desmamada no colo da mãe, que sente alívio, descanso e prazer. Você já viu uma criança que acaba de mamar e ela tira a sua boquinha do peito da mãe? Você já olhou para a carinha dela? Você já olhou para a carinha dela depois de dar aquela boa mamada? Sabe o que a Bíblia está falando? Quando você está nos braços do Senhor, você não procura mais nada extraordinário, você não procura mais nada grande, porque Ele te satisfaz. Você não precisa querer ser mais, ter mais ou conhecer mais, porque nele você já tem tudo. Então isso daqui tem que te levar a parar de pensar, e o que vai acontecer no futuro? Eu tenho que desempenhar para ser aceito. Ele já te aceitou pela sua graça. E se eu sou aceito pela sua graça, eu tenho uma criança que acaba de sair do peito da mamãe. Ainda dá aquele arrotão de alegria. Que sejamos assim, meus irmãos. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nesse ambiente de reflexão e entendimento, eu quero te pedir nesse momento, que a tua graça, a tua paz, uma paz que excede todo entendimento, encha o nosso coração, abasteça o nosso coração, e que sintamos plena aceitação no Senhor, que entendamos que nós não precisamos mais de nada, porque em Ti nós já temos tudo. O Senhor é o meu pastor, nada nos falta. Ensina-nos a caminhar de maneira legislativa, ensina-nos a correr pelos Seus mandamentos. Nós não queremos fazer coisas por fazer, nós não queremos, desempenhar no ministério para atrair a atenção das pessoas. Nós não precisamos de um título, nós não precisamos de um cargo, não queremos status, não queremos posição, nós não queremos mais ficar pensando no futuro, porque amanhã o Senhor vai prover aquilo que a gente precisa amanhã. Por isso eu não me turbo mais com hoje, eu não perturbo mais com amanhã, eu não vivo inquieto, inseguro, sentindo inferioridade, porque eu sou teu filho. Eu ouço todos os dias do Senhor que eu sou teu filho amado. Toque a mente de cada um nesse momento, rompa com as fortalezas mentais e restaure os afetos, alargue coração, para que possamos ser a cada dia um depósito maior para a tua presença. E quando os nossos amigos no ambiente de trabalho olharem para nós, eles possam falar: vocês se parecem com Jesus, vocês têm algo diferente. É isso que nós queremos, manifestar a sua glória, manifestar o teu caráter, a tua sabedoria e o teu amor. Nós te agradecemos, Senhor. Quantos de vocês estão com paz aqui? Existe alguém que está angustiado? Se existir, eu quero orar por você nesse momento, para que o Senhor rompa com essa angústia e renove a sua mente. Existe alguém que quer receber uma oração? Você pode vir aqui? Existe mais alguém que quer acompanhar? Alguém pode acompanhá-la? Nós vamos orar. Quero chamar a pastora Su. Mais alguém que precisa ser liberto das prisões da alma? Vem aqui na frente. Vem cá,
Vem cá, vem. Uma paz que excede todo entendimento vai encher seu coração. Alguém quer acompanhá-los? Não tenha vergonha. E quem sentir do Senhor de vir aqui orar, saia do seu lugar e pode vir, eu autorizo. Vem cá, Diego, vem, vamos orar juntos. Eu sinto que há mais pessoas aqui que carecem de paz no coração. Pessoas que dormem com a mente agitada. Pessoas que há meses já não sentem isso. Sentem que há algo faltando. Todo esse sentimento vai ser derrubado agora. Pai, eu oro nesse momento por todos que estão aqui, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor derrame a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Pai, o Senhor é o nosso papai, o Senhor guia os nossos passos. O Senhor, em Tua presença, em Tua destra há delícias perpétuas. Não há nada, Pai, mais prazeroso do que estar diante de Ti. Não há nada mais prazeroso do que Te ouvir, do que se relacionar contigo, do que ouvir Tuas doces palavras. Rompa, Pai, com cada medo, rompa com cada insegurança, com cada complexo de inferioridade, Pai. Nós queremos hoje correr para os Teus braços, ao invés de correr para lugares de prazer, para compulsões. Não, só Tu és o nosso lugar de deleite, só Tu és a nossa paz. Nós Te pedimos que o Senhor enche cada coração aqui dos Teus afetos, dos Teus pensamentos, para que possamos estar livres, para que possamos estar libertos daquilo que nos prende, e assim possamos correr a caminhada cristã, numa vida de plenitude, numa vida de deleite, com nenhum sentimento de falta, porque Tu és a nossa provisão. Tu és aquele que acrescenta todas as coisas quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça. Por isso em Ti nós descansamos o coração, como aquela criança que acaba de mamar no colo dos seus pais. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.